Saravá e muito axé para você que chegou agora. Hoje eu quero te contar uma história muito especial. A história de um menino escravizado que enfrentou a dor, venceu a escuridão e se tornou um espírito de luz respeitado nos terreiros de Umbanda até hoje. Estamos falando de Pai José, um dos pretos velhos mais conhecidos da espiritualidade. Mas a verdade é que a história dele começa em um dos períodos mais difíceis da história humana, dentro de uma senzala. E o que aconteceu ali mudou o destino de muitas almas. Agora me diz uma coisa. Você acredita que algumas almas já nascem com uma missão espiritual muito forte? Porque, segundo os relatos espirituais, Pai José já veio ao mundo marcado pela luz. Mas essa luz também seria colocada à prova, e muito cedo. Na escuridão úmida de uma senzala, cercado pelo sofrimento da escravidão, nasceu José. Seu primeiro choro ecoou entre paredes de madeira velha, correntes e suspiros cansados de um povo que vivia sob dor constante. Mas havia algo diferente naquele menino. Mesmo naquele ambiente duro, seus olhos brilhavam com uma calma incomum. Sua mãe logo percebeu isso. E não era apenas intuição. Durante a gravidez, ela teve um sonho que nunca esqueceu. Um homem negro de presença forte apareceu diante dela e disse: "Esse menino que cresce em teu ventre será um grande merecedor. Ele ajudará espíritos perdidos e guiará os necessitados." Mas havia também um aviso. Aos 7 anos, forças da escuridão tentarão apagar sua luz. E aquele sonho nunca saiu da mente dela. José cresceu na senzala como qualquer outra criança escravizada. Mas quem convivia com ele logo percebia. Ele não era uma criança comum. Enquanto outras crianças brincavam ou choravam de fome, José passava muito tempo ouvindo os mais velhos. Escutava histórias, aprendia rezas, observava as ervas que os anciãos usavam para curar. E parecia guardar tudo dentro do coração. Mesmo tão pequeno, já demonstrava algo muito raro: compaixão profunda. Quando alguém adoecia, José levava água. Quando alguém chorava, ele segurava a mão da pessoa. Quando alguém perdia a esperança, ele sempre tinha uma palavra de conforto. Era como se a presença dele acalmasse o ambiente. Mas então chegou o momento que a profecia havia anunciado. Quando José completou 7 anos, algo estranho começou a lhe acontecer. Primeiro veio um cansaço, depois febre alta, calafrios, uma fraqueza tão grande que ele mal conseguia se levantar. A doença piorava a cada dia. Os escravizados da senzala assistiam àquilo com desespero. Porque José era a esperança de muitos ali. Sua mãe rezava sem parar. Chamava santos. Chamava orixás. Pedia ajuda a qualquer força espiritual que pudesse ouvir. Mas parecia que a doença estava levando o menino embora. Foi então que alguém apareceu na porta da senzala. Um velho conhecido por sua sabedoria espiritual. Pai Cipriano. Pai Cipriano era um ancião respeitado, homem de conhecimento profundo sobre ervas, rezas e espiritualidade. Quando ele chegou perto de José, colocou a mão sobre a testa do menino. Ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse algo que marcou aquele momento. Esse menino foi marcado pela luz, mas a sombra está tentando apagá-la. Pai Cipriano começou então um trabalho espiritual. Preparou ervas, acendeu seu cachimbo, fez rezas antigas, traçou sinais espirituais sobre o corpo do menino. E algo impressionante aconteceu. A febre começou a diminuir. A respiração voltou ao normal. E pouco tempo depois, José abriu os olhos novamente. A senzala inteira se emocionou. Mas Pai Cipriano sabia de uma coisa. Aquilo não era apenas uma cura. Era o despertar de uma missão. A partir daquele dia, José passou a aprender com Pai Cipriano. E ali começou uma jornada espiritual profunda. Ele aprendeu sobre o poder das ervas, as rezas de cura, o equilíbrio entre corpo e espírito e, principalmente, a fé. Com o tempo, José começou também a ajudar as pessoas. Curava pequenas doenças, acalmava espíritos perturbados, dava conselhos, e mesmo sendo jovem, as pessoas começaram a procurá-lo. Não apenas os escravizados, mas também alguns senhores da fazenda. Sim, mesmo aqueles que desprezavam aquela sabedoria, acabavam indo até ele em segredo. Porque quando a dor aperta, o orgulho desaparece. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa aqui.
Você já ouviu alguma história sobre Pai José ou outros pretos velhos da Umbanda? Se já ouviu, comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre espiritualidade e Umbanda, já se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz histórias, ensinamentos e mistérios da espiritualidade. Com o tempo, José ficou conhecido como Pai José, mas sua maior prova espiritual ainda estava por vir. Certa noite, algo estranho começou a acontecer com um menino chamado Eli, seu afilhado. O menino começou a mudar. Ficava calado, tinha pesadelos, falava coisas estranhas durante a madrugada. Até que um dia, uma entidade sombria tentou tomar completamente seu corpo. O menino gritava, se contorcia, seus olhos pareciam vazios, e todos na senzala ficaram apavorados. Mas Pai José entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Era um espírito obsessor poderoso, e aquele espírito queria levar o menino. Pai José então se ajoelhou ao lado do menino, fechou os olhos e começou a rezar. Foi nesse momento que ele ouviu, em sua mente, a voz de seu antigo mestre, Pai Cipriano. A mensagem foi clara. Tua fé é tua arma. Para salvar o menino, terás que enfrentar a escuridão. Pai José então fez algo extremamente raro. Ele mergulhou espiritualmente naquele plano sombrio para buscar a alma do menino. O ambiente que encontrou era pesado. Sombras, vozes, espíritos tentando intimidá-lo. Mas ele continuou rezando. Continuou caminhando, até encontrar Eli cercado por entidades sombrias. E ali aconteceu algo poderoso. Pai José segurou a mão do menino e chamou por Oxalá. No instante em que ele clamou por Oxalá, uma luz começou a surgir. Primeiro fraca, depois cada vez mais forte. Aquela luz envolveu Pai José e o menino, e as sombras começaram a recuar, uma a uma. Foram desaparecendo. A fé de Pai José havia vencido. Pouco depois, ele voltou ao seu corpo. Quando abriu os olhos, Eli estava ali, respirando normalmente, livre. A senzala inteira entendeu naquele momento. Pai José não era apenas um curador. Ele era um verdadeiro trabalhador da luz. Mas, infelizmente, nem todos viam aquilo com bons olhos. Os senhores de engenho começaram a temer o poder espiritual de Pai José. Ele representava algo que eles não conseguiam controlar: a fé, a resistência, a esperança. Então vieram as acusações. Disseram que ele praticava feitiçaria e o castigaram no tronco, mesmo com o corpo machucado. Pai José manteve sua serenidade, porque sua fé era maior que a dor. E quando finalmente seu corpo não suportou mais, sua alma se libertou. Mas a história de Pai José não terminou ali. Pelo contrário, foi naquele momento que ela realmente começou. No plano espiritual, sua missão continuou, agora como preto velho, um espírito sábio, paciente, dedicado a ajudar aqueles que sofrem. Nos terreiros de Umbanda, pretos velhos são conhecidos pela calma, pela humildade e pela sabedoria. E Pai José se tornou um desses guias, ajudando pessoas, encaminhando espíritos, aconselhando aqueles que precisam de força para continuar. A história de Pai José nos ensina algo muito profundo, que a verdadeira força não está no poder físico, está na fé, na compaixão, na capacidade de transformar dor em luz. Mesmo tendo vivido uma vida marcada por sofrimento, ele escolheu ajudar, escolheu curar, escolheu iluminar o caminho dos outros. E talvez por isso uma frase atribuída a ele resume tudo: de nada adianta ser luz, se não iluminar o caminho dos outros. Se você sentiu a energia dessa história, comenta aqui embaixo. Saravá Pai José. E se você quer aprender mais sobre a espiritualidade da Umbanda, histórias de entidades e mistérios do mundo espiritual, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente sempre traz conteúdo com respeito, conhecimento e muita luz. Axé e até o próximo vídeo.